Buenas pessoal, Guilherme Dias por aqui. Mais um conteúdo do nosso desafio 540 dias em busca da produtividade e da disciplina ferrenha. Hoje eu furei um pouquinho minha pauta porque eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto que veio enquanto eu estava caminhando hoje à tarde. Me lembrei desse assunto que é fundamental para qualquer empreendedor e para qualquer profissional, para todo mundo que enfrenta dificuldades, que enfrenta tensões no dia a dia. Eu gosto de ler muito, eu leio basicamente um livro por semana. E normalmente eu leio livros técnicos, ou biografias, ou livros que têm a ver com minha profissão, meu negócio. Eu normalmente não leio romances, não leio ficção. E vários livros de autores como Napoleon Hill, Dale Carnegie, que estudaram muito o mundo como ele é, estudaram muito empreendedorismo, estudaram muito grandes fortunas. E eu estava vendo que tem uma coisa em comum, tanto nesses livros como na rotina das pessoas que conseguem seu sucesso. Eu bato bastante, sempre converso nas minhas palestras e nos meus webinários, enfim, com quem eu converso, que sucesso é uma coisa muito relativo. O sucesso que é para mim não necessariamente é um sucesso que é para você. Então, quando a gente pensa em sucesso, cada um tem seu ponto de vista. Mas é fato que sucesso, se a gente pudesse generalizar, é você alcançar alguma coisa que você almeja muito. Então você pode ter pequenos sucessos como grandes sucessos. Mas o fato é que o grande sucesso da vida que a gente busca sempre é ter felicidade e ter as coisas que cada um pensa que ele vai trazer felicidade. Isso basicamente é sucesso. E a gente vê muitos gurus, a gente vê muita gente falando sobre como alcançar o sucesso. E na minha jornada de empreendedor, entre os sucessos que eu já alcancei, sejam pequenos, sejam médios, sejam grandes, eu notei, juntando com a literatura, que existe uma coisa em comum em todos os sucessos, em todos os tipos de sucessos e em todas as pessoas que atingem algum nível ou alguma coisa relacionado ao seu sucesso profissional ou pessoal. E o que é essa coisa? É sobreviver às pequenas derrotas. Sobreviver aquelas derrotas que não te matam, que não acabam com você, mas as que te estressam e que te chateiam dia após dia. Se você consegue sobreviver às pequenas derrotas, você fica mais forte. Eu aprendi com o Taleb que o termo resiliência é um termo mesquinho, que não basta você sobreviver à derrota e sobreviver ao ponto. Você tem que passar aquele ponto, sobreviver à derrota e sair mais forte do que você era. Então, sobreviver às pequenas derrotas, na minha opinião, é o que separa os homens dos meninos. Sobreviver às pequenas derrotas é o que separa os homens dos meninos. Você apanhou hoje, você não ficar se lamentando, não ficar chorando pelo canto, achando que é um derrotado, que você não consegue mais nada, que você é um loser, ou que o mundo é injusto com você, ou que alguém te deve alguma coisa. Eu tenho uma filosofia comigo que eu aprendi a duras penas, que é viver o luto por 24 horas. O que é esse luto? São essas derrotas. Então, se eu sofro uma queda que me abala, eu tenho aquilo comigo. Às vezes eu preciso ir embora antes do trabalho, eu preciso me isolar, eu preciso viver aquele luto naquele momento. Mas passou da meia-noite, virou o dia, no máximo 24 horas, aquilo deixou de existir. Ano passado, 2018, foi um ano que aconteceu muito isso comigo. Onde eu tive que lutar muito sobre várias derrotas e nem tão pequenas derrotas. Mas isso vem fazendo de 2019 o ano onde eu consegui atingir mais os meus sucessos, onde eu tive mais êxito dos meus sucessos. E eu tenho plena certeza de que sobreviver às pequenas derrotas foi o que
me trouxe a conseguir isso, a conseguir alcançar os pequenos sucessos que eu coloquei para mim. E eu até tinha, hoje, caminhando, quando eu falei para vocês, eu tinha até anotado aqui algumas coisas sobre esse assunto que eu queria falar com vocês, que é a resiliência bobagem, apanhe e fique mais forte. O segredo é levar um tombo e levantar. Ah, mas mais importante que isso, lembrei que eu queria falar com vocês. De nada adianta a gente levar um tombo, levantar e mudar de direção. Porque a partir do momento que a gente leva um tombo, levanta e muda de direção, o percurso zera. A gente começa tudo de novo. Então eu vejo que eu consegui ter mais êxito e mais comprometimento e mais sucesso depois que eu aprendi que ao cair eu tinha que levantar mais forte do que eu caí, mas principalmente continuar no mesmo caminho, o caminho que me levou para o tombo, mas continuar no mesmo caminho, porque aí eu não estava zerando o jogo, eu continuava aquela fase, eu só reprovei uma fase, mas eu não zerava o jogo. Se você, vamos pegar, fazer uma metáfora, eu vendo sorvete e eu quebrei vendendo sorvete, eu tenho que aprender a vender melhor sorvete. Eu não tenho que ir lá vender joia, vender moda, porque eu tenho que zerar, eu tenho que encontrar fornecedor, eu tenho que entender daquele mercado, eu tenho que entender do produto, eu tenho que estudar composição de preço e tudo mais. Coisas que eu já fiz vendendo sorvete, mas que por alguma falha no processo ou no mercado, eu levei um tombo. Mas ao levantar desse tombo e continuar vendendo sorvete, aprendendo com os erros que me levaram ao tombo, vai ser muito mais fácil do que eu aprender a vender joia. Claro que isso é um exemplo hipotético, mas espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer. Que se você fracassou, se você apanhou, se levante, entenda o que te deixou para baixo, entenda o que fez você ter essa pequena derrota e continue no mesmo caminho, persista no mesmo caminho, porque ao você mudar de rota, você zera o jogo. Os gurus, os coaches famosos, os coaches de respeito, eles sempre falam que o caminho é muito mais importante que a velocidade. O caminho é muito mais importante que a velocidade, e é basicamente isso que eu quero dizer. Mesmo que aquele caminho seja esburacado, todos os caminhos vão ter as suas dificuldades. Mas é muito melhor quando você já conhece quais são as dificuldades. Então vamos refletir sobre isso. Sobre viver as pequenas derrotas e não mudar a direção. Manter a mesma direção. E essas derrotas, muitas vezes elas vêm de terceiros. Mas eu tenho certeza que as principais derrotas que a gente sofre são basicamente por culpa nossa. E a partir do momento que eu comecei a viver plenamente o aqui e o agora, e a perceber quando eu caía, perceber as coisas que me faziam mal, que me deixavam desmotivado, que me deixavam cansado, que me deixavam para baixo, normalmente a gente só sente o sintoma, mas não entende a causa daquilo. E quando eu comecei a perceber a causa, eu tô me sentindo assim, assado, por que eu tô me sentindo assim? Eu comecei a identificar e evitar as situações que me levavam às derrotas causadas por mim mesmo. Um exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Beber durante a semana. Bebidas alcoólicas durante a semana me causavam pequenas derrotas. Por quê? Se eu bebia durante a semana, eu não conseguia acordar 4h40 da manhã, eu levantava lá às 7, 7h30 frustrado, porque eu não tinha conseguido cumprir a minha rotina matinal, que é uma coisa que me faz bem. Eu chegava no trabalho cansado, porque eu tinha acabado de acordar, e uma das coisas que me faz acordar cedo é quando eu chego na agência, quando eu chego no escritório, eu já tô a 1000 por hora. Então eu identifiquei que se eu beber durante a semana, eu não consigo acordar no horário que eu quero, eu não consigo ter minha rotina matinal, e isso me traz uma série de problemas. O dia não é produtivo, eu não consigo fazer as coisas com eficiência. Mais um exemplo muito simples, mas isso se aplica às grandes coisas também. Se aplica aos grandes hábitos. E todo mundo tem as suas derrotas.
Todo mundo tem suas derrotas particulares, sendo elas causadas por nós mesmos, que eu acredito que são as principais, são as que nós nos causamos, e as que são causadas por terceiros, que a gente não tem muito como evitar, que nós temos que sobreviver, derrotar essas pequenas derrotas, mostrar que somos mais fortes e ficar mais fortes que elas. Eu tenho certeza que dessa forma, porque aqui é a vida real, eu estou contando como eu trabalho com a minha cabeça e com o meu dia a dia. Eu tenho certeza que desta forma a gente consegue buscar o sucesso e alcançar o sucesso, seja ele qual é o sucesso para você. Um aumento no trabalho, é conquistar a casa própria, é conquistar aquele carro dos sonhos, é conquistar uma viagem, independência financeira, é conquistar o emprego dos sonhos, como eu falei, enfim. Qual seja a vitória que você quer, ela é um sucesso. E para você chegar ao sucesso, a coisa mais importante que existe não é ganhar. A gente fala vitória, mas não é ganhar, é sobreviver às pequenas derrotas. Thales Gomes fala, um dos meus mentores, empreender é 90% levar porrada, 90% do tempo levar porrada. Não é sobre bater, é sobre aprender a apanhar. Rock Balboa, nosso símbolo de inspiração lá na agência. Rock Balboa diz isso também, que não é sobre o quanto você bate, sim o quanto você aguenta apanhar. Então não adianta, a gente não vai ter um mundo onde a gente não tem derrotas. A diferença é quem consegue lidar com elas e quem deixa se abater, quem cai na lona por conta dessas derrotas. Recado do fim de semana dado. Nos vemos aí no próximo desafio 540, enfrentando derrotas pequenas, grandes, mas enfrentando e saindo cada dia, cada passo mais forte. Não é resiliência, é sobre sair mais forte. Fechou? Forte abraço, nos vemos na próxima. Até mais.